Relator votou contra o pedido de cassação do senador Sérgio Moro e julgamento do processo foi suspenso depois de pedido de vista no TRE do Paraná. Supremo Tribunal Federal já tem 6 votos contra a possibilidade de as Forças Armadas assumirem poder moderador no país. Governo quer inquérito contra a Enel, que corre o risco de perder a concessão por falhas no serviço de energia elétrica em São Paulo. Aumentou o número de multas na operação nas estradas brasileiras durante o feriado, mas caíram os registros de mortos e feridos. Preço dos medicamentos subiu e quem utiliza remédios de alto custo precisa recorrer cada vez mais à justiça. Primeiro-ministro de Israel enfrenta protestos em seu próprio país e decide tirar as tropas do maior hospital na faixa de Gaza depois de 200 mortes. Estudo prova que dormir mal e durante poucas horas acelera o envelhecimento da pele em 10 anos. E a patrulha canina da Polícia do Rio de Janeiro ganhou reforço com 6 filhotes que serão treinados para não dar folga aos criminosos. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O relator Luciano Carrasco, do Tribunal Regional do Paraná, votou contra a perda do mandato do senador Sérgio Moro, do União Brasil, pedida em 2 ações. O desembargador José Rodrigo Sade, que seria o segundo a se manifestar, pediu vista e o julgamento deverá ser retomado depois de amanhã. As ações movidas pelo PL e pelo PT acusam Sérgio Moro de abuso de poder econômico por supostos gastos irregulares na pré-campanha de 2022. Em 2021, Sérgio Moro era do Podemos e participou de atos pré-candidatura à presidência. Depois, ele se filiou à União Brasil e concorreu a uma vaga no Senado, onde foi eleito. Segundo as acusações, os eventos pré-campanha presidencial movimentaram cerca de R$2 milhões e promoveram desvantagem ilícita com relação aos demais candidatos. O que está sendo analisado aqui, excelências, é se houve uma trapaça eleitoral. E uma trapaça muito clara, que é aquela de queimar a largada das eleições. Começar uma eleição em matéria de propaganda e de gastos e doações e arrecadações antes da hora que a lei estabelece para todo mundo começar igual. Um critério mínimo e básico de isonomia. Nós tivemos, no que tange a superexposição, o acompanhamento na primeira filiação partidária de uma campanha a presidente da República. Uma campanha a presidente da República veio acompanhada de todo o acervo que a grande mídia coloca à disposição de um presidenciável. Então, acompanhamento do dia a dia das ações, isso sendo passado em todos os canais maiores de televisão, participação em todas as pesquisas eleitorais de presidente da República. Ele protagonizou propaganda partidária em mais de uma legenda. Todos os resultados de pesquisas e as notícias que voltavam-se à campanha presidencial tiveram o nome do primeiro investigado dentro do seu rol. Tivemos, então, mudança de partido, a continuidade dos gastos, recontratação de pessoas que haviam sido contratadas na primeira legenda. Quando sai o candidato, o pré-candidato, encerra-se o contrato, contrata-se na segunda, encerra-se a contratação de pré-campanha, contrata-se em campanha. A defesa de Sérgio Moro alegou que a acusação inflou os valores gastos na campanha e que, em última instância, não foi a pré-campanha presidencial que tornou Sérgio Moro mais popular no Paraná. Como é que uma viagem para o Nordeste faz o Sérgio Moro ficar mais conhecido no Paraná? Como é que uma viagem para Tatuí, para Sorocaba, como é que esse gasto pode ser dito por alguém de forma séria, que esse gasto faz ele se eleger ou ter voto aqui em Quitandinha, ou ter voto em Cascavel, Londrina? E é essa a pergunta que deve guiar Vossas Excelências.
O Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do mandato do senador. Estamos falando da aplicação irrestrita de recursos que podem levar a um desnível do pleito. E, no caso, estamos falando do impulsionamento da imagem do pré-candidato, seja pela realização de eventos, seja pelo impulsionamento midiático, seja pela preparação do, então, pré-candidato para o momento posterior. Em alguns casos, foi mencionado também da tribuna, algumas despesas vão aparecer, inclusive, depois na prestação de contas. Então, é natural que haja um paralelismo, de certo modo, das atividades que são feitas em pré-campanha com a da campanha. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná reservou mais 2 sessões para concluir a análise das ações que pedem a cassação do mandato do senador Sérgio Moro. Caso Moro seja condenado no TRE, ele poderá recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral. E se a condenação for confirmada, ele perde o mandato e uma nova eleição será convocada para eleger um novo senador para o estado do Paraná. A Polícia Militar do Estado de São Paulo matou 197 pessoas no primeiro trimestre deste ano. O número representa uma alta de 86% em comparação ao mesmo período do ano passado, primeiro ano de Tarcísio de Freitas à frente do governo paulista. Em nota, a Secretaria Estadual da Segurança Pública disse que as mortes em confronto são consequência da reação de criminosos às operações de combate à criminalidade, que tem forte presença na Baixada Santista. Os números são do Grupo de Atuação Especial de Segurança Pública e Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público Estadual, divulgados em um levantamento feito pela Globo News. Um relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União revelou que ao menos 2 milhões de munições foram vendidas irregularmente utilizando CPFs de menores de 18 anos. Até pessoas mortas apareceram como compradoras de armas. A auditoria mostrou ainda que o sistema permitiu a venda de munições em calibres diferentes dos que se referiam às armas registradas. Foram registradas 164 vendas a 151 CPFs de menores de 18 anos, além de 6.669 munições destinadas a pessoas falecidas. Outras 30.409 foram liberadas para armas que já constavam no sistema como perdidas, roubadas ou furtadas, e ainda 267.993 munições destinadas a colecionadores e armas de acervo de coleção que, na prática, não podem ser usadas. Os dados foram organizados pelo Instituto Sou da Paz. Em novembro de 2022, uma organização criminosa liderada por irmãos gêmeos, no Maranhão, foi acusada de despejar cerca de 60 toneladas de munições no mercado ilegal do Brasil. Essa organização só conseguiu agir por conta de uma falha primária no Sicovem. A investigação da Polícia Civil e da Promotoria do Maranhão apontou que membros da suposta organização introduziram por mais de um ano, de novembro de 2020 a março de 2022, informações falsas no sistema do Exército. Além disso, 5.200 condenados pela Justiça conseguiram obter, renovar ou manter o registro de CAC no Exército entre 2019 e 2022. Eles respondiam principalmente a acusações por porte ou posse ilegal de armas, lesão corporal e tráfico de drogas. O Sicovem é um sistema usado pelo Exército cujo objetivo é realizar o controle em tempo real da venda de munição do fabricante a estabelecimentos comerciais e dos lojistas ao consumidor final, evitando assim possíveis desvios. Implantado em 2007, por força de portaria do próprio Ministério da Defesa, o sistema pertence à Companhia Brasileira de Cartuchos, que praticamente monopoliza a venda de munições para uso não militar no país. Essa relação é criticada por especialistas em segurança pública. A falta de controle na venda de munições também foi discutida em uma audiência pública em 19 de março na Comissão de Segurança Pública do Senado. Na ocasião, o diretor de Fiscalização de Produtos Controlados do Exército Brasileiro, General Marcos Alexandre Fernandes, afirmou que a situação está sendo resolvida.
O número de multas aumentou, mas o registro de mortos e feridos diminuiu durante a operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal durante este feriado. Além da falta do cinto de segurança, o que mais se viu foi motorista dirigindo embriagado. Durante a operação em áreas mais propensas a ocorrerem acidentes, 11.952 pessoas e 6.186 veículos foram fiscalizados, o que resultou em 213 veículos recolhidos por diversas irregularidades. Mas a ação resultou em uma expressiva redução, 63% no número de mortes e 27% no número de pessoas feridas, em comparação com a Operação Semana Santa, realizada em 2023. Este ano, em Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal contabilizou um total de 119 sinistros, com 119 pessoas feridas e, lamentavelmente, 4 pessoas foram a óbito. Ao todo, foram registradas 2.919 infrações por excesso de velocidade durante o período da operação. A PRF também flagrou e autuou 424 veículos que realizaram algum tipo de ultrapassagem proibida. Condutores e passageiros também insistiram em arriscar a vida sem utilizar os equipamentos de segurança. 732 pessoas foram flagradas sem utilizar o cinto de segurança. Além disso, 144 motoristas foram flagrados dirigindo sob o efeito de álcool. Desse total, 12 foram presos por embriaguez ao volante. Essas condutas colocaram em risco não apenas os ocupantes do veículo, mas todos os demais usuários das rodovias. As ações de combate ao crime também foram intensificadas. Ao todo, 24 pessoas foram detidas por crimes de trânsito e por crimes diversos, e 7 veículos furtados ou roubados foram recuperados durante as operações policiais. A operação continuou ainda com o aumento das ações e comandos educativos. Ao todo, mais de 930 pessoas foram alcançadas pelas ações educativas realizadas em todo o estado de Minas Gerais, a fim de conscientizar os usuários da rodovia do seu papel para a construção de um trânsito seguro. Niterói, no Rio de Janeiro, está registrando volumes recordes de chuva desde o começo do ano. Para a população, a alternativa, quando deu, sempre foi correr das inundações e esperar a água baixar e recomeçar. Mas agora, com a ajuda de universitários, a cidade vai contar com um sistema capaz de prever as tragédias com horas de antecedência. A Secretaria de Defesa Civil de Niterói utilizou drones, satélites, mapas georreferenciados, sensores e robôs para elaborar, junto com a Universidade Federal Fluminense, um modelo meteorológico capaz de prever temporais com até 2 horas de antecedência. Isso para prevenir e dar mais chances de segurança para a sociedade. Segundo especialistas, o desafio é grande devido à proximidade de Niterói com a Serra dos Órgãos e a Baía de Guanabara, ocasionando as chuvas repentinas. A Defesa Civil diz que a população pode ajudar a mitigar as consequências dos temporais, pois está adotando uma abordagem integrada, combinando a inteligência artificial com a participação ativa da comunidade para enfrentar as mudanças climáticas. Importante destacar que a população de Niterói já conta com o aplicativo Alerta DCNIT, que fornece avisos sobre condições ambientais adversas e permite o contato com o órgão em caso de emergência. Toda essa estratégia vem como resposta ao que muitos moradores da cidade sofreram com as fortes chuvas que atingiram a região nas últimas semanas. As variações climáticas cada vez mais evidentes causaram uma série de transtornos, como impactos na mobilidade urbana e a perda de bens materiais. E veja a seguir, governo quer inquérito contra a Enel, que corre o risco de perder a concessão por falhas no serviço de energia elétrica em São Paulo. E ainda, preço dos medicamentos subiu e quem utiliza remédios de alto custo precisa recorrer cada vez mais à justiça. Já está valendo reajuste de até 4,5% nos preços dos remédios. A diferença de um estabelecimento para o outro pode ser grande, mas tem jeito para economizar.
Esse percentual definido pela CEMED, que é a Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, funciona como um teto, o que quer dizer que esse reajuste de 4,5% nos preços dos medicamentos pode ser aplicado de forma integral agora, ou ele pode ser diluído e aplicado aos poucos ao longo de todo o ano. Para chegar a esse índice, a CEMED analisa fatores como a inflação dos últimos 12 meses, a produtividade das indústrias de medicamentos, custos de energia elétrica e a concorrência de mercado. Na resolução sobre o reajuste, o Conselho informa que as empresas produtoras deverão dar ampla publicidade aos preços de seus medicamentos, que não podem ser superiores aos preços publicados pela Câmara de Regulação no portal da Anvisa. Só que dependendo dos descontos praticados pelos laboratórios e também das negociações com as farmácias, o preço de um mesmo medicamento pode variar bastante de um estabelecimento para o outro. Por isso, algumas dicas podem levar o consumidor a economizar na hora de comprar remédios. A primeira delas é pesquisar, já que os preços podem variar bastante de farmácia para farmácia, e também é importante dar uma olhadinha na internet, onde os valores costumam também ser menores. E às vezes, em uma mesma farmácia, há preços diferentes em dias diferentes aí do mês. Nesta aqui, onde nós estamos, na Zona Sul de São Paulo, por exemplo, tem um dia de cada mês em que os descontos são maiores, como me informou o Paulo Zanata, que é o coordenador farmacêutico daqui dessa loja. No dia 8 de cada mês, tem descontos aí maiores para qualquer tipo de medicamento, Paulo? Isso, a maioria dos medicamentos da farmácia vai estar com desconto bem maior que os demais dias do mês. Se a pessoa compra em quantidade, aquelas pessoas que tomam remédios contínuos, também dá para oferecer um desconto maior? Também é um jeito de economizar. Comprar uma quantidade maior, aproveitar o preço menor para economizar. E os genéricos ainda valem a pena? Também é uma maneira de economizar? Sempre. O genérico ele tem a mesma ação do medicamento de referência e é uma opção geralmente sempre bem mais barata para o consumidor. Tá ótimo. Muito obrigada, Paula, pelas suas informações. E aí a gente lembra também que na hora de pagar ali no caixa, tem alguns cartões de crédito, e também alguns planos de saúde que também oferecem descontos maiores em determinados tipos de medicamentos. Devido ao alto custo dos medicamentos para certos tipos de doenças raras, diversos brasileiros estão buscando assistência jurídica para receber o tratamento pelo SUS. Existem medicações que podem custar até R$100 mil. Os medicamentos em geral já estão com preços altos nas farmácias de todo o país. Porém, existem tipos de doenças que o tratamento pode custar valores irreais para o bolso da grande maioria dos brasileiros, principalmente quando se trata de uma doença rara, que ganha essa classificação quando afeta 1 em cada 2.000 brasileiros. De acordo com o Ministério da Saúde, a estimativa é de que 13 milhões de brasileiros sofram de alguma condição rara, o que representa 6% da população. Atualmente, existem mais de 7.000 tipos diferentes de doenças raras. Por esse motivo, nem todos os medicamentos estão disponíveis pelo SUS. Na rede privada, a medicação para esclerose múltipla e fibrose cística, por exemplo, custa cerca de R$100 mil. Com a dificuldade para comprar remédios, a cada dia que passa, mais brasileiros recorrem à justiça para receber o tratamento na rede pública. Só no Distrito Federal, cerca de 140 mil pessoas possuem uma doença rara, segundo dados da Secretaria de Saúde. Na região, uma mulher foi diagnosticada com esclerose múltipla em 2017. A esclerose múltipla é uma doença neurológica autoimune crônica, provocada por mecanismos inflamatórios e degenerativos que comprometem a bainha de mielina, que revestem os neurônios das substâncias brancas e cinzentas do sistema nervoso central. Para poder realizar o tratamento, a mulher em questão precisou recorrer à Defensoria Pública para conseguir
conseguir comprar um remédio de alto custo chamado Ocrelizumab. No começo deu tudo certo e ela teve acesso ao medicamento. Porém, após 2 anos, a Secretaria de Saúde do Distrito Federal parou de fornecê-lo e, sem o remédio, a doença avançou. A Defensoria Pública é um dos caminhos para garantir o direito à medicação de alto custo. Para entrar com uma ação na Justiça, são necessários alguns documentos, como relatórios médicos que explicam a necessidade, histórico médico, documentos pessoais e, principalmente, o comprovante de renda para mostrar que a pessoa realmente não possui condições de comprar o remédio. E o próprio Ministério da Saúde possui uma página na internet para explicar as características gerais das doenças raras e a jornada assistencial. Por meio do site, o paciente tem acesso às informações da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, que organiza a rede de atendimento para prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Está cada vez mais fácil abrir uma empresa no Brasil. Difícil é manter aberta durante um ano inteiro, principalmente em estados com grande movimento, como o Rio de Janeiro. Segundo o levantamento que analisou o programa de abertura e fechamento de negócios nos últimos 5 anos, em 2023 foram abertas cerca de 283 mil empresas, um número 0,4% superior ao registrado em 2022. A análise foi feita com base em dados da Junta Comercial do Estado do Rio. Apesar do crescimento na abertura de novos negócios, o número de empresas fechadas também aumentou. Foram mais de 159 mil em 2023 contra 125 mil no ano anterior. A taxa de mortalidade das empresas do estado do Rio é alta, considerando que em 2023, cerca de 15% delas não sobreviveram a um ano abertas e mais da metade não conseguiram operar até 5 anos. Ainda segundo o estudo, a abertura de empresas no estado está diretamente atrelada ao MEI, o microempreendedor individual. Essa categoria representou mais de 80% do número total de negócios estabelecidos no ano passado. Entre os tipos de negócios abertos mais comuns no último ano estão do setor varejista, seguidos pelo setor alimentício. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manteve a desoneração da folha de pagamento das prefeituras de cidades com até 150 mil habitantes. Uma medida provisória do governo tirou o benefício e o desconto dos municípios, passando de 8% para 20%. Agora voltou aos 8%, porque o presidente do Senado não colocou em votação a MP, que perdeu a validade hoje. Ao comentar a nova derrota do governo, Rodrigo Pacheco afirmou que será possível conversar sobre alternativas através de um projeto de lei e não de medida provisória. A Enel poderá perder a concessão da distribuição de energia elétrica na cidade de São Paulo se um processo disciplinar da Agência Nacional de Energia Elétrica, pedido pelo Ministério de Minas e Energia, aponte transgressões e erros na conduta da empresa. O anúncio foi feito pelo ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira. Nesta segunda-feira, o ministro foi incisivo ao dizer que a Enel demonstra que está despreparada para prestar o serviço que a população exige. Silveira declarou que a companhia de origem italiana terá direito ao contraditório, mas que acredita que ela terá poucas condições de defesa desse processo, até porque foram dadas todas as oportunidades para que ela melhorasse a qualidade de serviço. O ministro também falou que já foram aplicados mais de 300 milhões em multas à concessionária e que nenhuma delas foi paga até o momento. O Ministério de Minas e Energia discutiu com toda a sua cúpula a abertura do processo, que chamou de doloroso. Agora, a ANEEL terá 20 dias para responder sobre a abertura do processo. Segundo o ministro, a medida é importante para que todas as distribuidoras saibam que o Brasil necessita de uma distribuição de qualidade. O ministro afirmou que, a partir da potencial perda da concessão, o Ministério pode trabalhar em uma nova licitação ou até mesmo na reestatização do serviço de distribuição de energia em São Paulo. Nos últimos meses, a Enel apresentou dificuldades para a solução de apagões na cidade de São Paulo, deixando boa parte da população às escuras por muitos dias. Os mais recentes problemas ocorreram na região central da capital paulista no mês de março. Foram pelo menos 4 apagões consecutivos que atingiram diversos bairros entre os dias 18 e 21, fechando lojas e restaurantes e provocando grandes perdas.
De acordo com o ministro, esse também pode ser o momento de renovar concessões de distribuição para corrigir os contratos de concessão com as distribuidoras, que ele considera como muito frouxos, por dar liberdade para uma qualidade de prestação de serviços abaixo daquilo que a população exige. Começando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação dos dados da indústria dos Estados Unidos nesta segunda-feira e continuaram digerindo a fala do presidente do Banco Central norte-americano, Jerome Powell, na sexta-feira, sobre uma eventual mudança de cortes de juros neste ano no país. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,87%, cotado em R$ 5,05 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em queda de 0,87% aos 126.990 pontos. Os brasileiros gastam quase 35% do salário para comer fora de casa. E se depender dos preços, será preciso começar a fazer regime, porque apenas em São Paulo, o preço da refeição por quilo aumentou mais de 40% nos últimos 4 anos. A pesquisa foi feita pelo Procon em 350 restaurantes de todas as regiões de São Paulo e confirmou que a comida por quilo está mais salgada. Não no tempero, mas sim no preço. A pesquisa levou em conta os preços médios do self-service por quilo, do self-service com preço fixo e do popular prato do dia. O valor médio do prato por quilo ficou em R$ 80, e esse valor representa uma alta de 40% nos últimos 4 anos, bem acima da inflação, que foi de 4,66% no mesmo período. O PF também teve reajuste. O valor está em R$ 29,49. E entre os locais da capital paulista, o centro e a região oeste são as mais caras para comer. E as pessoas que consomem nesses estabelecimentos todos os dias sentiram a diferença no bolso? Complicado, meu amigo. Eu trabalho e viajo bastante, né? Vivo na estrada com a equipe, que eu tenho uma equipe de músico, né? A gente é músico, vive na estrada. A gente vem sentindo, sim. Né? Não só nos alimentos, mas também na bebida, né? Refrigerante, suco, tudo tá aumentando no país, né? Aumentando é tudo, viu? O dia a dia tá pesado. Restaurante que a gente gastava aí 15, 20 reais, hoje você não gasta menos de 50 reais. Com certeza a gente tá sentindo sim, o aumento, a inflação, e cada vez mais tá mais difícil do consumidor vir almoçar fora de casa hoje em dia. E veja ainda hoje, Supremo Tribunal Federal já tem 6 votos contra a possibilidade de as Forças Armadas assumirem poder moderador no país. E também, primeiro-ministro de Israel enfrenta protestos em seu próprio país e decide tirar as tropas do maior hospital na faixa de Gaza depois de 200 mortes. Israel anunciou hoje a retirada das tropas do hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza, após 2 semanas de invasão. Em 14 dias de ação, o local ficou em ruínas. E o pior, de acordo com o Ministério da Saúde palestino, que é controlado pelo Hamas, dezenas de corpos estavam espalhados pelo chão, alguns em situações assustadoras, como em estado de decomposição. As autoridades de Gaza afirmaram que a operação deixou vítimas e ainda provocou um incêndio num dos prédios. Mas Israel se defendeu, afirmando que pediu à população que deixasse a área. Para eles, tudo foi um sucesso. A varredura no hospital foi o suficiente para prenderem armas e documentos de inteligência, além de matar alguns terroristas durante a operação. Para eles, tudo foi conduzido com muita cautela, evitando machucar civis, pacientes e equipes médicas. Justamente por isso, a operação foi elogiada pelo primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Durante um discurso, ele afirmou que mais de 200 terroristas foram mortos no centro médico e aos arredores. Uma verdadeira volta por cima daquilo que os israelenses viveram no dia 7 de outubro, data em que a guerra contra o grupo terrorista Hamas começou. De acordo com o exército de Israel, desde lá, mais de 600 soldados israelenses morreram, enquanto outros 1.500 ficaram feridos. Mas os ataques continuaram e não foram somente pelo chão. Um ataque aéreo atingiu o consulado do Irã em Damasco, na Síria, matando pelo menos 5 pessoas.
Entre as vítimas estão membros da Guarda Revolucionária Iraniana, incluindo um dos líderes chamado Mohammad Reza Zahed. Para se proteger daquilo que poderia ser veiculado pela televisão e prejudicar as operações, o parlamento israelense aprovou um projeto de lei que permite o encerramento temporário de emissoras estrangeiras. Os alvos são aquelas consideradas uma ameaça à segurança nacional. O principal personagem dessa história é a rede de televisão árabe Al Jazeera, que tem um escritório no país. A suspensão, que acontece durante 45 dias, pode ser renovada. Ou seja, deverá continuar até o final das grandes ações que acontecem em Gaza. Mas enquanto tudo isso agita o país, Netanyahu segue afastado do cargo. Isso porque ele realizou com sucesso uma cirurgia de hérnia. Mas não foi o suficiente para esconder a revolta dos israelenses. Ontem, eles protagonizaram o maior protesto contra o governo desde o início da guerra. Foram mais de 100 mil pessoas. Eles afirmam que o governo não para de errar. Isso porque não estão priorizando a liberação dos reféns em negociações com o Hamas. E ainda exigem eleições antecipadas para que Netanyahu seja retirado do cargo. Uma mudança na lei da nacionalidade de Portugal, que pode beneficiar os brasileiros, entrou hoje em vigor. O texto altera a contagem do tempo de residência exigido para ter acesso à naturalização. Para isso, os estrangeiros precisam comprovar ter vivido pelo menos 5 anos no país. Antes, só era considerado o período de residência legal. A nova regulamentação também incluiu o período de espera entre a manifestação de interesse dos imigrantes na cidadania. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, sofreu sua maior derrota nas eleições locais desde que chegou ao poder. A oposição saiu vencedora nas 2 das maiores cidades do país. Foram 20 anos sem ter uma derrota de todo esse tamanho. Os partidos de oposição saíram vitoriosos nas cidades de Ankara e Istambul, mas para o presidente esse buraco foi mais embaixo. Até porque em Istambul, Erdogan foi prefeito e começou sua carreira na política. Agora, a oposição foi capaz de mostrar toda a sua força política. Isso no momento que pode ser considerado crucial. Nos últimos anos, Erdogan aprovou expansões de poderes para ele mesmo, mas agora ele encara o presidente da Câmara de Deputados de Istambul, Ekrem İmamoğlu, como seu principal rival. Ele teve mais da metade dos votos na cidade, que é a maior da Europa e o motor econômico do país. Foram 10 pontos percentuais a mais que o candidato da sigla de Erdogan. A oposição também conseguiu manter o controle de Ankara e ganhou outras 15 prefeituras pelo país. O atual presidente reconheceu a derrota, mas toda essa insatisfação teve alguns motivos. Os especialistas afirmam que o aumento da inflação no país, junto com um governo que não está agradando muito os turcos, foram os principais causadores disso tudo. Mas para a oposição, o sinal é claro. O governo Erdogan não está ouvindo o povo. E o vencedor da noite, İmamoğlu, afirmou que enquanto não entenderem aquilo que os turcos pedem, eles continuarão sendo derrotados. 6 ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram contra o eventual poder das Forças Armadas atuarem como um poder moderador no Brasil. O presidente da República poderia recorrer às armas para se opor ao Legislativo e ao Judiciário. Mas, pela decisão tomada até agora, a Constituição não prevê esta possibilidade. O julgamento seguirá no plenário virtual até o dia 8 de abril. Faltam os votos de 5 ministros, mas a maioria já tomou a decisão. O Ministério da Saúde ampliou a vacinação contra a dengue e distribuiu hoje o imunizante para mais de 150 municípios. A nova distribuição das vacinas contra a dengue, que começou a ser feita hoje pelo Ministério da Saúde, beneficia 154 cidades. Nessa remessa, municípios do Espírito Santo, Recife, Minas Gerais, Paraná e São Paulo foram contemplados. Em São Paulo, recebem a vacina contra a dengue São José do Rio Preto, região metropolitana de Campinas e a capital, São Paulo. Esses locais foram selecionados por apresentarem alta incidência da doença. Essa nova distribuição amplia a quantidade de municípios que poderão vacinar crianças e adolescentes
contra a dengue. Antes, eram pouco mais de 500 municípios. O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 1.200.000 doses da vacina contra a dengue, mas cerca de 700.000 ainda não foram aplicadas. E há um lote já entregue aos estados com 668.000 doses de vacina que vai vencer no final deste mês. A estratégia do Ministério da Saúde é redistribuir este lote entre os municípios que ainda não tinham sido atendidos para que essas doses não se percam. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo informou hoje que de janeiro até o dia 27 de março, a cidade registrou 33 mortes causadas pela dengue, um aumento de quase 74%. Outros 80 óbitos continuam sendo investigados e o número de casos chegou a quase 90.000, o que representa um aumento de quase 2.000% em relação ao mesmo período do ano passado. É o maior registro desde 2015, quando o país viveu uma epidemia com muitos casos e mortes. O estado de São Paulo registrou um aumento de quase 46% no número de casos por infecção do vírus sincicial respiratório em apenas 8 dias. Esse vírus é responsável por quadros de bronquiolites e pneumonia em crianças. Até o dia 13 de março, a Secretaria de Estado da Saúde confirmou 354 casos de síndrome respiratória aguda grave por VSR, o vírus sincicial respiratório, em crianças de até 6 anos e 11 meses em todo o estado de São Paulo. Só que aí no dia 21 de março, ou seja, apenas 8 dias depois, o número de casos subiu para 516, aumento de 45,7%. Aqui na capital paulista, nos hospitais estaduais infantis Cândido Fontoura e Darcy Vargas, até o dia 21 de março foram registradas 30 internações de crianças menores de 1 ano e 9 na faixa de 1 a 4 anos. E no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, 56 crianças foram hospitalizadas com o vírus sincicial respiratório até o dia 20 de março. Além do aumento de casos de hospitalizações por VSR aqui em São Paulo, o Ministério da Saúde também contabiliza alta em outras partes do país. De acordo com o informe de vigilância das síndromes gripais, dos 6.976 casos de síndrome respiratória aguda grave registradas até 16 de março, 17% foram causados pelo VSR. Bem, nós estamos no outono, período do ano em que as infecções respiratórias começam a aumentar e principalmente em crianças menores de 2 anos, os pais devem ter atenção redobrada com esse vírus, que é responsável por 40% das pneumonias e 75% das bronquiolites. Lembrando que a bronquiolite é uma infecção nos bronquíolos que levam o ar aos pulmões e ela começa como um simples resfriado, só que ela pode se agravar. Os sintomas são febre alta, tosse persistente, chiado no peito e dificuldade respiratória. Além disso, os lábios e as unhas podem ficar meio arroxeados. Segundo especialistas, a prevenção é feita evitando contato com crianças que estejam contaminadas e também com brinquedos manuseados por elas. Por isso é importante limpar esses brinquedos que possam ter sido contaminados. Além disso, também é essencial lavar as mãos com água e sabão com mais frequência. E a Anvisa aprovou o primeiro imunizante destinado à prevenção da bronquiolite em bebês. A vacina de dose única é desenvolvida pela farmacêutica americana Pfizer. Para gerar a proteção dos bebês, ela é aplicada nas grávidas durante o 2º ou 3º trimestre da gestação. Nos estudos clínicos, a estratégia reduziu em quase 82% os casos de doença grave nos primeiros 3 meses de vida do bebê e em 69%, 6 meses após o nascimento. A assessoria do vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, informou que ele foi diagnosticado com Covid-19 e hoje ficou afastado de suas funções. Em nota, a equipe informou que ele apresentou sintomas leves e passa bem. O vice-presidente permanecerá em casa para uma pronta recuperação de acordo com recomendação médica.
Mais de 42 mil pessoas aguardam por um transplante de órgão no Brasil. Dessas, milhares à espera de terem suas vidas salvas pelos sistemas público e privado, mais da metade são homens. Encarar filas que até parecem não ter fim é algo considerado comum para nós brasileiros. Mas imagine só ter que enfrentar tudo isso para sobreviver ou melhorar sua qualidade de vida. É isso que 42.447 pessoas enfrentam no nosso país. Os dados divulgados pelo Ministério da Saúde analisaram o Sistema Nacional de Transplantes. Ele mostra os pacientes com base na gravidade do caso, o tempo de espera e até o tipo sanguíneo. De todos, mais de 90% aguardam por um rim. Os homens representam quase 60% do total. Ou seja, 25 mil homens estão nessa fila pela vida. Todas essas pessoas que precisam de um transplante são colocadas numa lista gerenciada pelo SUS, o Sistema Único de Saúde. Só que essa ordem de quem recebe ou não acaba sendo mais demorada por causa de alguns critérios que são levados em conta. No renal, é preciso verificar a compatibilidade imunológica entre o doador e o receptador, já que existe a chance de viver apenas com um rim. Nos transplantes de fígado, além da ordem cronológica, também existe uma escala de gravidade, onde os mais críticos são priorizados. As situações de emergência também fazem com que os pacientes sejam passados para frente na fila. É claro que existem casos de pessoas aguardando por até 6 anos para realizar o procedimento, mas é bom lembrar que esse período pode variar e nem sempre será longo ou curto. Dependerá totalmente desses critérios individuais. E para se tornar um doador de órgãos e ajudar nessa luta pela vida, é crucial comunicar à família o desejo de ser um doador. Isso para que, após o falecimento, eles possam consentir com a doação e retirada dos órgãos e tecidos. Eles serão levados para os pacientes que precisam e aguardam por um transplante. E mesmo que essa vontade seja evidente, a doação só pode ser realizada com autorização da família. Ou seja, é fundamental que estejam cientes desse desejo, para que sua vontade seja respeitada. E veja a seguir, estudo prova que dormir mal e durante poucas horas acelera o envelhecimento da pele em 10 anos. E ainda, a Patrulha Canina do Rio de Janeiro ganhou reforço com 6 filhotes que serão treinados para não dar folga aos criminosos. Não vai demorar muito para os criminosos do Rio de Janeiro ficarem preocupados com alguém farejando os atos fora da lei. É a Patrulha Canina da Guarda Municipal que acabou de ganhar novos reforços. E o treinamento já começou. Petrus, Perseu, Fantos, Fênix, Persa e Pandora. Não são personagens de história, mas filhotes da raça belga Malinois, utilizada por forças policiais em diversos países do mundo. E agora foram incorporados ao grupamento de operações com cães e já estão em treinamento. Os filhotes nasceram no dia 11 de novembro de 2023 e desde pequenos recebem estímulos dos guardas adestradores para se ambientarem à rotina do grupamento, que começa com brincadeiras até chegar à introdução a comandos de obediência. Os cães estarão liberados para atuar em atividades de rua assim que completarem 1 ano de idade. A tropinha da guarda, que já conta com pastores alemães, fox, paulistinhas e dálmatas, passa a contar com os belgas, somando ao todo 34 cães. Uma pesquisa israelense levantou uma questão um tanto quanto curiosa. Ela demonstra como a chuva é o fator mais importante para explicar a diversidade de animais. Os achados são de um levantamento coordenado por um pesquisador da Universidade de Tel Aviv e que teve a participação de vários cientistas do mundo, inclusive da Universidade de São Paulo. Nela, os cientistas fazem uma relação interessante de ser analisada. Assim, foi possível ver que em lugares com maior volume de chuvas costumam ter uma maior diversidade de espécies de mamíferos, anfíbios e aves. No caso dos tetrápodes, ou seja, grupo de vertebrados que exclui os peixes, a ressalva para esse padrão são os répteis. Assim como os anfíbios, esses animais dependem de temperaturas elevadas para viver.
De acordo com um estudo, uma das áreas com maior biodiversidade é a Bacia Amazônica, mais precisamente na região dos Andes e o nordeste da floresta tropical. Outras localidades que também merecem destaque são a América do Sul, os Grandes Lagos africanos e boa parte do Sudeste Asiático. No caso dos Andes, a riqueza de animais foi propiciada pelas diferenças de altitude, que os obriga a adquirir diversas características para sobreviver e também a biodiversidade. O relevo acidentado, somado à enorme diversidade da floresta amazônica, propiciou um ambiente único de riqueza de espécies. Mas por que os animais estão em regiões com mais chuva? Os especialistas explicam que as aves e os mamíferos fazem parte dos grupos de animais endotérmicos, por isso mantêm a temperatura corporal com calor gerado pelo próprio corpo. Assim, esses animais conseguem viver tanto em lugares quentes quanto frios. Por outro lado, como estão o tempo todo produzindo calor, precisam de comida de forma contínua e em alta quantidade para sobreviver, e a chuva traz impactos significativos na disponibilidade de alimentos. Já no caso dos ectotérmicos, ou seja, os animais de sangue frio como os anfíbios, eles dependem da água e de umidade para realizar atividades e processos fisiológicos essenciais para a sua existência. Os pesquisadores argumentam que mesmo em latitudes com a mesma distância da linha do Equador, a diversidade de tetrápodes é maior no hemisfério sul. A porção sul do globo conta com temperaturas mais altas nas latitudes meridionais, o que resulta em uma área de oceano maior do que ao norte. Além disso, áreas áridas são muito mais extensas no norte. Um dos projetos mais promissores com o uso da tecnologia está sendo testado na Holanda. O veículo batizado de Hyperloop promete fazer viagens tão rápidas quanto um avião. Seja por desenhos animados, como em Os Jetsons, ou até mesmo em filmes futuristas, os carros voadores sempre estiveram presentes. Contudo, ao que parece, a tecnologia poderá inovar ainda mais do que imaginamos. Então vamos fazer um jogo. Imagine poder se locomover na velocidade do som, em trens confortáveis, viagens rápidas e por preços acessíveis. Pois bem, em breve essa condição será possível. O Hyperloop surgiu como uma ideia de Elon Musk e vem sendo estudada e desenvolvida para revolucionar os meios de transporte, a mobilidade urbana e as viagens de trem. Criada há alguns anos, o Hyperloop é como um trem. São cápsulas que irão se deslocar por um tubo a vácuo através da força de um motor elétrico carregado por painéis solares. Na prática, ele se parece com aqueles canos de entrega de cartas e encomendas nos edifícios antigos, que usam o ar comprimido para enviar coisas. Por ser a vácuo, o trem não encontra nenhum obstáculo, nem mesmo o ar, e por isso atinge velocidades tão altas. A cápsula flutua sobre os trilhos através de uma levitação magnética. E assim, essa nova modalidade de transporte está sendo testada e será inaugurada na Holanda. A empresa holandesa Heart Hyperloop planeja realizar os primeiros testes com as cápsulas rápidas nas próximas semanas e o centro está aberto a empresas que desenvolvam qualquer aspecto da tecnologia Hyperloop. Segundo o diretor de tecnologia e engenharia da companhia, Marinus van der Meijs, um dos pontos mais relevantes do projeto é a questão da sustentabilidade. Por ter um motor elétrico e nenhuma resistência, os gastos energéticos serão quase mínimos. Além desses pontos, seu principal objetivo é diminuir o tempo de viagens, principalmente de curta distância. O diretor do projeto acredita que por volta de 2050, a Europa pode ter uma rede de túneis de aproximadamente 10 mil quilômetros.
Acordar com o próprio ronco é a triste realidade de muitos brasileiros. Esse problema tem nome, a apneia do sono, mas parece que essas condições vão ganhar um ponto final. Cientistas da Universidade de São Paulo estão desenvolvendo uma máscara capaz de realizar o tratamento desse distúrbio. Eficiente e confortável. A máscara desenvolvida pelos cientistas da USP, que faz um bombeio de ar nas vias aéreas do paciente, promete mudar o rumo da saúde no Brasil. O objetivo do equipamento é evitar os engasgos com ar. Eles costumam acontecer nessa apneia do sono, mas é bem fácil de entender. Por conta de obstruções repetitivas da garganta durante o sono, algumas pausas respiratórias são geradas. Quando isso acontece, a musculatura da garganta se fecha e só volta ao normal quando a pessoa acorda. Isso pode acontecer diversas vezes ao longo do sono, ou seja, acaba ficando um pouco mais difícil para dormir. E de acordo com o levantamento do Instituto do Sono, 1/3 dos brasileiros sofrem com esse problema. Além de afetar negativamente a qualidade do sono, também pode causar doenças no coração. Isso por conta da alteração constante da oxigenação. Nos casos moderados ou severos, a Sociedade Brasileira de Pneumologia recomendou o uso de uma máscara chamada CPAP. O problema é que muitas pessoas abandonam o tratamento porque se engasgam com ar que é direcionado da boca para o nariz. Mas a solução inovadora foi projetada para que isso não aconteça. E por isso tem uma divisória específica. Ela utiliza uma engenharia que é aplicada em equipamentos da indústria de gases para fazer o ar circular sem qualquer problema. Isso mantém a respiração no nível ideal. Toda essa mágica foi produzida através de uma máquina 3D e instalada numa placa que é feita de plástico e revestida de acolchoado de silicone. Por conta disso, o equipamento acaba ficando bem mais fácil e confortável de usar. Ficar mais velho da noite para o dia até parece cena de filme, mas imagina só acordar e estar 10 anos mais velho. É assim que diversas pessoas se sentem após péssimas noites de sono. Às vezes, o trabalho é o principal culpado para as noites mal dormidas. Para outras pessoas, pode ser os estudos, mas não importa o culpado, e sim a consequência. Além dos riscos subirem para diabetes, doenças cardiovasculares e outros problemas de saúde ao longo da vida, alguns pesquisadores da Suécia descobriram algo inédito. Poucas noites de sono já são suficientes para produzir uma sensação de envelhecimento de até 10 anos. Para chegar nessa conclusão, mais de 400 pessoas entre 18 e 70 anos foram avaliadas. Eles analisaram em quantos dias do mês eles não foram capazes de dormir em 7 horas de sono, que são suficientes. E a cada noite mal dormida, a situação piorava. Primeiro, os voluntários podiam dormir apenas 4 horas. E em seguida, podiam o tempo suficiente de 7. Isso para que os resultados fossem comparados. E após as avaliações, os resultados assustaram. Quando não podiam dormir o suficiente, as pessoas se sentiam em média 4 anos mais velhas. Mas os cientistas explicaram por que isso acontece. Os efeitos do sono estão relacionados ao quão sonolentos os participantes estavam. Quando ficavam extremamente em alerta, tinham a sensação de estar 4 anos mais jovem. Ou seja, o sono é uma verdadeira fonte da juventude. E quando a sonolência era colocada ao seu limite, atingiam a impressionante marca de ficarem 10 anos mais velho. Pelo jeito, envelhecer vai muito além da própria idade. É algo associado a vidas saudáveis, bem-estar, melhor saúde cerebral e sensação de energia. Visto tudo isso, o nosso dever é proteger o sono. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Boa noite, fiquem na paz. Tchau.